só para começar, o que é que a WISLA faz? O que é a WISLA? Ok. A WISLA Moçambique é a sigla do nome em inglês de Mulher e Lei na África Austral. E surgiu em 1989, daqui a pouco vai fazer 25 anos, como uma iniciativa de mulheres que trabalhavam nas universidades na região e que sentiam falta de pesquisas em áreas consideradas fulcrais para os direitos humanos das mulheres. Então é daí que nasce a WILSA, né? Como um projeto para fazer pesquisa em áreas com déficits democráticos no que diz respeito aos direitos humanos das mulheres. Não é? Então, esta tem sido uma competência que a WILSA mantém. Então, apesar de nós termos uma organização regional, há autonomia dos escritórios nacionais, não é? Portanto, a WILSA Moçambique tem perfeita autonomia, o seu próprio plano estratégico, mas a cooperação é importante porque às vezes há coisas que a gente tem que fazer advocacia ao nível da região. Já que a gente tem a SADC, é importante também termos estes contactos com outras organizações que nos permitem, talvez, até ser mais eficientes, porque podemos agir ao nível da região, não é? Então, a WILSA Moçambique surge, em primeiro lugar, como organização de pesquisa. Nas universidades, até hoje, não se faz muito pesquisa a partir de uma perspectiva de género e, portanto, é muito importante desenvolver esta pesquisa. E como é que nós definimos os temas? A partir de uma espécie de diagnóstico. Onde é que são mais deficitários os direitos humanos das mulheres? E é lá que nós vamos fazer pesquisa e os resultados dessa pesquisa vão nos servir para fazer propostas de mudanças de leis, de políticas públicas. Também nos servem para incluir em atividades de formação e também fazemos divulgação dos resultados para que outras organizações se possam beneficiar. Então, nós neste momento temos 3 áreas fundamentais de intervenção. Portanto, intervenção em pesquisa, formação e comunicação. A primeira é a violência de género, a segunda é direitos sexuais e reprodutivos e a terceira é acesso ao poder político. Obviamente isto é muito vasto, não é? Mas pronto, são as nossas delimitações. Ok, e a WISLA trabalhou na proposta de lei contra a violência doméstica? Começamos antes, inclusivamente, participamos na elaboração e na discussão, não na elaboração, mas na discussão da proposta de lei da lei da família. Inclusivamente nós tínhamos tido trabalhos, estudos sobre a família que nos serviram de alguma forma como suporte para legitimar algumas das demandas que tínhamos. Mais recentemente participamos, portanto, na proposta de elaboração da Lei da Violência Doméstica, em conjunto com outras organizações, e foi muito importante as pesquisas que também nós já tínhamos feito sobre a violência doméstica em Moçambique, não é? Portanto, isto foi uma base para explicar, não, olha, o fenómeno não é assim, tem estes contornos, a lei tem que garantir isto. Portanto, foi muito importante podermos contar com isso, porque estávamos a falar de uma realidade que mais ou menos desconhecida, não é? Na medida em que a pesquisa permite conhecer. Uma das críticas que foi feita, sobretudo no que diz respeito à proposta de lei contra a violência doméstica, é que o homem também é vítima de violência, mas o ISLA tem uma opinião muito própria acerca disso. Não, o que é preciso dizer é que não se nega que possa haver homens que são vítimas de violência, mas que a grande maioria de vítimas de violência doméstica são as mulheres. Então, nós temos, por exemplo, leis, como por exemplo a lei do tráfico, que protege especialmente mulheres e crianças. Porquê especialmente mulheres e crianças? Por reconhecer que as principais vítimas do tráfico são mulheres e crianças. Portanto, esta lei também não pode ser uma lei no abstrato. Não é? Nós não podemos ter uma lei igual para situações desiguais. A situação dos homens e das mulheres na família é completamente desigual. Portanto, a lei não pode tratar, a partir de uma plataforma de igualdade, aquilo que já é desigual, porque aí vai gerar mais desigualdade. Por outro lado, nós temos não sei se estão familiarizados com o CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. O CEDAW tem um artigo 4 que foi um dos fundamentos para esta lei, para esse aspecto da lei, que diz que é justificável tirar leis
que parecem discriminatórias, mas que visam corrigir injustiças históricas. Mas que, uma vez atingido o objetivo, esta lei deixa de ter, deve ser revista. Eu costumo dar muitas vezes o exemplo. Na África do Sul foram definidas políticas de discriminação positiva em relação à raça. Porque a gente tem todos os não brancos numa situação estruturalmente de desigualdade. Estruturalmente significa que esta desigualdade se tende a reproduzir. Como quebrar este ciclo? Criou-se o sistema de discriminação positiva, garantindo acesso ao emprego, acesso aos recursos, etc. Não é? Então, é uma maneira de corrigir uma injustiça histórica, que obviamente deve ser anulado, todos estes dispositivos, uma vez que esta igualdade seja atingida. Portanto, a mesma coisa com a lei da violência doméstica. Nós temos uma situação de grande desigualdade e é preciso corrigir esta desigualdade. Portanto, neste sentido, não é uma lei inconstitucional. Não é? Na proposta de reforma do Sim. Código Penal, da revisão do Código Penal, que estava-se a discutir agora, falou de alguns aspectos que têm a ver com esta injustiça histórica. Em alguns artigos que foram propostos, sobretudo no que diz respeito à violência, acho que é a violência sexual, se não estou em erro, que o artigo diz o seguinte, diz que o artigo discrimina a mulher. O que acontece em relação ao Código Penal é que nós estamos a falar de uma lei que foi elaborada no século XIX. Em pleno século XIX, com um Estado com uma influência muito grande da Igreja Católica, com uma moral e costumes próprios da época. Portanto, obviamente, as leis têm como pressupostos estes implícitos, não é? A dignidade da mulher. Exatamente. Então, quando nós estamos no século XXI a rever o Código, nós temos que estar muito atentos a todos estes preconceitos e estes pressupostos, que são pressupostos com uma base muito discriminatória, que passam para a lei. Não é? Então, por exemplo, quando nós temos uma secção do Código Penal que diz que é crimes contra a honestidade, o que é isso de crimes contra a honestidade? A mulher que é violada já não é honesta? Isto era a concepção antiga, não é? Que a honestidade da mulher está aqui na sua atividade sexual. Não é? Quer dizer, é uma discriminação completamente inadmissível, inclusivamente, como é que eu vou dizer, que nos insulta. Continuar a achar que a honestidade da mulher está no seu comportamento sexual e que uma vítima de violência doméstica, ainda para mais, para além da agressão física, de tudo o que ela sofre, ainda que se considera que ela perdeu a sua honestidade. Quer dizer, isto não é só ultrapassado, isto é infame, insultuoso, não é? Portanto, a questão do Código Penal é esta, é estar atento a ver tudo o que são preconceitos que passam daquela época, porque as pessoas habituam-se a ler, a ver aquela redação e não ligam. Talvez uma pessoa que não é de fora, por exemplo, eu não sou jurista, não é? Pega daquilo e diz, mas o que é isto? Eu e outras pessoas, não é? Portanto, é importante este diálogo, porque realmente o Código Penal tem que ser limpo de tudo o que contenha preconceito, de tudo o que são preconceitos. Mas encontraram outros aspectos além deste? Por exemplo, a questão que penso que vocês também próprios levantaram já numa outra edição, o facto de que um violador, se casar com a vítima, vê a sua pena suspensa. Não é? Quer dizer, isto é muito grave. Encontramos outras, por exemplo, quando diz que, na parte do Código Penal que fala sobre as agravantes do crime, diz lá, se o crime é agravado, a pena do crime é agravada, se ele for cometido em situação de superioridade, como, por exemplo, superioridade por ter arma branca, a gente entende, não é? Portanto, um cidadão está sem arma, o outro tem arma branca, está em superioridade. Em razão de idade, a gente entende um adulto com uma criança, e depois diz em razão de sexo. Quer dizer, então a gente considera, de facto, o Código Penal que há um sexo que é superior ao outro, está a ver? Portanto, o próprio Código Penal está recheado, está cheio. Portanto, e não chega a mudar, fazer uma cosmética, é preciso, de facto, analisar e mudar o Código Penal para poder extirpá-lo de tudo o que é de aspectos discriminatórios que contém, não é? Mas consideram
a lei contra a violência doméstica uma vitória? A lei contra a violência doméstica eu penso que é uma boa base de trabalho, não é? Possivelmente é um instrumento que deve ir sendo afinado. Há um aspecto que eu penso que se perdeu em relação ao que era a proposta de lei e à lei que foi aprovada, é o facto de que ficou uma lei muito virada para a criminalização. Quando a proposta inicial tentava apostar também na prevenção, ou responsabilizar o Estado por introduzir nos currículos, a partir do ensino primário, conteúdos que ensinem os meninos e as meninas a conviverem em igualdade. Não é? Portanto, trata-se de uma dimensão de prevenção da violência, não é? Que foi completamente tirada da lei. É uma pena, não é? Portanto, talvez a gente tenha que voltar a discutir, daí a 5 anos, afinar um instrumento para torná-lo mais útil, mas esta dimensão da prevenção tem que ser assumida, porque, evidentemente, a criminalização é muito importante, porque quando se criam espaços de impunidade, tende a aumentar o crime. É o que a gente vê aí com todas as situações de violência nos bairros, à noite, violação. Há espaços de impunidade que são imediatamente aproveitados, não é? E podem levar a um aumento do crime. Portanto, a criminalização é importante, é de justiça. Mas nós temos que pensar mais longe. Pensar mais longe, para mim, é a prevenção, não é? Quais são os aspectos positivos da lei da família? Da lei da família. É assim, a lei da família tem muitos aspectos positivos, como, por exemplo, reconhecer a igualdade dos homens e das mulheres. É preciso dizer também que a lei da família é uma lei que propõe, que sugere, que incentiva novas normas de convivialidade na família, normas que sejam baseadas na solidariedade, na entreajuda, no respeito mútuo, etc. Então, neste sentido, é inclusivamente até uma lei educativa, não é? Porque propõe outras formas de convivialidade na família e procura respeitar os direitos de todos. Agora, tem uma lacuna muito grande, que é os efeitos limitados da união de facto. A maioria das pessoas vive a união de facto, inclusivamente as pessoas que se casam pelo tradicional ou pelo religioso, se eles não transcrevem o casamento, para todos os efeitos é uma união de facto. Portanto, a grande maioria das pessoas no país vivem a união de facto. Então, os efeitos da união de facto são muito limitados. Por outro lado, não está muito claro na lei da família e também não foi tirado um regulamento sobre como é que se oficializa ou se decreta a união de facto. Então, às vezes, as pessoas vão ao tribunal pedir, já estão em situação de separação, vão pedir a divisão daquilo que se chama a divisão da coisa comum, não é? Portanto, o que tem direito, o que juntaram os dois na vigência daquela união de facto, e às vezes ela é atendida, no sentido de que é durante o julgamento que se decreta a união de facto e que se faz a partilha. Outras vezes é-lhe dito, primeiro vai meter um processo para reconhecer a união de facto e só depois é que vai fazer a partilha. Ora, a gente sabe que estas demoras todas podem levar a que os bens desapareçam, não é? Neste processo todo. Então, era preciso que isto ficasse claro, porque nem ao nível dos juízes está muito claro como fazer para o reconhecimento da união de facto. Então, é uma lei, sem dúvida, muito importante, e, como eu lhe dizia, é uma lei educativa, né? Na medida em que defende princípios de igualdade, de entreajuda ao nível da família, mas tem essa lacuna enorme, não é? Quais são as